gente, aqui nós temos o artigo 14 da Resolução 02, que vem nos dizer que a BNCC no ensino fundamental está organizada em 5 áreas do conhecimento, com as respectivas competências, a saber. Então, aqui nós temos a área das linguagens, da matemática, das ciências da natureza, das ciências humanas e do ensino religioso. Veja, que nós vimos lá atrás, nós vimos as 10 competências gerais, certo? São competências gerais que nós vimos lá atrás. Agora, a resolução nos diz que o ensino fundamental ele está organizado em 5 áreas. E dentro de cada área dessa aqui, ó, vai existir competências específicas, porque essas aqui são as gerais, aquelas que nós vimos lá atrás. E aqui, dentro dessas 5 áreas do conhecimento do ensino fundamental, nós teremos competências específicas a serem desenvolvidas. Específicas. Certo? A resolução 02, que é o objeto do nosso estudo aqui hoje, ela não nos traz aqui quais são as competências. Só dentro do texto da própria BNCC é que nós vamos encontrar aqui essas competências específicas. Certo? As competências gerais estão além da BNCC, mas ela está na resolução 02 de 2017 e também na BNCC. Por que é importante frisar isso, gente? Porque a banca pode tentar confundir o aluno, né, o candidato, nessas questões referentes aos documentos que são cobrados, certo? Por exemplo, nós vimos lá que a resolução 02, ela se aplica o quê? A toda a educação básica. Mas vocês observaram que ela não citou aqui o ensino médio? Porque dentro da resolução 02 não traz abordagem referente ao ensino médio, somente ao ensino fundamental e à educação infantil. O que vem a tratar do ensino médio seria a resolução 03, que não é objeto do nosso estudo aqui, tá? Já na BNCC, não. A BNCC abarca toda a educação básica. Isso é importante vocês observarem, ok? Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos ver algumas questões, para termos noção de como é que a banca cobra, certo? Então, aqui nós temos a primeira questão, que diz: a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, submetida a ampla consulta pública e posterior submissão ao Conselho Nacional de Educação, tem o objetivo de sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação básica. Então, a educação básica ela é compreendida em quê? Pelo ensino fundamental e anos iniciais? O que vocês acham? Vamos ver as outras. Pelo ensino fundamental e anos finais? Pelo ensino fundamental e ensino médio? Pelo ensino fundamental exclusivamente? Não, né? Pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? Essa é a mais completa. Vejam que essas aqui, ó, ensino fundamental e anos iniciais, anos finais, elas não estão incorretas, mas elas estão incompletas, né? Elas estão incompletas, essas questões aqui. Elas estão incompletas porque elas estão se referindo à Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui, e aqui, essa aqui, ó, ela está totalmente incorreta, porque ela não é exclusivamente a fundamental. Então, a questão mais assertiva, a questão corretíssima, completa, é
A educação básica é compreendida pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Vamos agora à segunda questão. A Base Nacional Comum Curricular está sendo discutida pela sociedade na atualidade. Faz referência a um conjunto de normas disciplinares que devem guiar as escolas municipais, as diretrizes relativas ao que deve ser ensinado aos professores nos programas de formação continuada, ao conjunto de conhecimentos essenciais a que todo estudante brasileiro deve ter acesso, ao comportamento que deve ser assumido pelos professores nas escolas brasileiras. Então, aqui, gente, nós temos 4 opções e vamos marcar a que é correta. Tem normas, não são normas disciplinares, né? E também não é que guiar escolas municipais. Nós vimos que a BNCC é para todas as esferas do sistema, né? União, Distrito Federal, estados, municípios, então aqui estaria incorreto. Diretrizes relativas ao que deve ser ensinado aos professores? Não, né, gente? Nós temos aqui na BNCC como centro o quê? O educando. Ao conjunto de conhecimentos essenciais a que todo estudante brasileiro deve ter acesso? Ao comportamento que deve ser assumido pelos professores? Também não. Né? Aqui não, o foco não são os professores, e sim os alunos. Então, a opção correta é a opção de número letra C. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, em relação aos currículos e às propostas pedagógicas, compete aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência? Então, vamos ler aqui. A opção A. Evitar a discussão de temas que não se relacionam à esfera escolar, tais como educação para o trânsito, educação alimentar e educação para o consumo? Não, né? Porque olha só, é justamente ao contrário, não é evitar a discussão, é trazer a discussão a esses temas. Nós vimos lá atrás que a BNCC, ela busca ampliar os temas, né? Trabalhar de forma transversal esses temas que não só estão ali dentro do conteúdo da grade curricular, ali, daqueles conteúdos tradicionais, mas vão ser trabalhados temas transversais. Então, essa aqui está correta. Trabalhar sempre os temas transversais nas disciplinas mais flexíveis, tais como história, geografia e artes, evitando a sua utilização em disciplinas mais rígidas e tradicionais, como matemática e português? Também não. É muito possível e desejável que se trabalhe os temas transversais em todos os conteúdos. A BNCC ela visa essa transversalidade não só nos temas, nas disciplinas mais flexíveis, mas também nesses conteúdos mais tradicionais, como matemática e português. Incorporar a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Nos parece a mais correta, mas vamos ver a opção D. Manter os conteúdos programáticos relacionados diretamente às disciplinas consideradas necessárias para a formação do aluno, evitando interdisciplinaridades? De forma alguma, né, gente? Porque aqui, ó, é desejável essa interdisciplinaridade. Então, essa opção está incorreta. A opção correta é a letra C. Vamos lá. Não desanime. Estamos chegando quase ao final aqui.
Número 4. A BNCC afirma que o ensino fundamental, no contexto da educação básica, é a etapa mais longa, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Correto? Pode-se afirmar que essa etapa tem quanto tempo de duração? 7 anos? 9 anos? 8 anos de duração? Ou 10 anos de duração? Então, aqui isso aqui pode nos confundir no sentido de contagem aqui, se a gente considera o primeiro ano ou não, né? 6 anos, a partir de contar, a partir dos 6 anos. Então, temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. 9 anos de duração. Certo? É a opção B que é a correta. Questão número 5. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores. A BNCC aborda isso? Ela vai contribuir para esse alinhamento? Sim, ela não foca somente nisso, mas ela contribui sim para esse alinhamento, né, de políticas e ações em todos os âmbitos. Também em relação às avaliações, também a forma como se avalia os conteúdos. E a elaboração de conteúdos educacionais, sim, porque aqui nós temos os currículos escolares, né, que são elaborados levando em consideração aí o objetivo de alinhar essas políticas e ações em todos os âmbitos. Então, nós temos aqui como a opção correta a letra E. 1, 2 e 3. Ok? Vamos adiante. Ao estudar a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e o conceito de currículo, nós podemos afirmar que a base é o conjunto de orientações, o currículo é o conjunto de conteúdos. A base é aonde se quer chegar, o currículo, o caminho até lá. A base e o currículo são documentos sem ligação um com o outro. A base e o currículo têm origem no âmbito da escola. Então, aqui nós temos como a opção correta que a base é aonde se quer chegar. Né? Nós temos ali na BNCC os objetivos, onde se quer chegar. E o currículo é o caminho até lá. Opção nós temos aqui agora a questão número 7. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Na BNCC, o que é definido como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Vejamos, nós vimos lá atrás que o que vem a ser competência? Competência é justamente o que? A mobilização de conhecimentos mais habilidades mais atitudes e valores, certo?
Então, qual que é a palavra que vai completar melhor essa afirmativa? A palavra competência alternativa B. A BNCC tem como objetivo a organização do currículo escolar a partir da educação infantil até o ensino médio. Esse documento possui vários conceitos que irão orientar o trabalho do professor em sala de aula. Dentre esses conceitos, qual recebe maior enfoque? Atitudes? Letra A. Valores? Letra B. Habilidades? Letra C. Conhecimento? Letra D. Competência? Letra E. Então, só recapitulando, que nós vimos lá atrás que o objetivo central da resolução e da própria BNCC é que o educando ele venha desenvolver o quê? Competências, para que ele tenha uma educação integral. Então, atitudes e valores seriam componentes da própria competência que nós vimos lá atrás, né? Então, o que é mais que completa melhor aqui, traduz melhor aqui a resposta mais correta para essa questão é a competência. Letra E. Questão número 9. As decisões curriculares e didático-pedagógicas das secretarias de educação, planejamento do trabalho anual, das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação das desigualdades. Não é isso? Não busca-se o balizamento, a equidade, a qualidade da educação, balizando essa qualidade? Isso está correto. Para isso, conforme a BNCC, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares, elas devem o quê? Planejar com um claro foco na equidade. E essa equidade pressupõe que? Ela pressupõe o que essa equidade? O que seria a busca dessa equidade? Seria ajudar os mais carentes e deixá-los socialmente privilegiados responsáveis por seu próprio desenvolvimento? Criar programas de assistência social para amparar e pôr fim às desigualdades? Selecionar os conteúdos e os saberes que são úteis aos alunos de acordo com sua condição social? Reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes? O que vocês acham que seria a opção mais correta? Ajudar os mais carentes e deixar os socialmente privilegiados responsáveis por seu próprio desenvolvimento? Ou seria uma forma de equidade? Porque aqui a questão da ajuda, ela pode até resolver ali uma questão temporária em termos de equidade, mas é preciso se dar condições para que a pessoa saia daquela condição que ela se encontra. Criar programas de assistência social para amparar e por fim das desigualdades seria uma medida, mas aqui nós estamos falando em relação ao que a BNCC propõe. Selecionar os conteúdos e os saberes que são úteis aos alunos, de acordo com sua condição social? Não. Reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes, né? Então, ali eu olho para o indivíduo. Eu vou buscar ali naquela região, naquela sociedade, naquela comunidade local, de acordo com as necessidades, né, dos estudantes daquela região, levar em consideração as suas necessidades, certo? Então, seria a opção B. Questão número 10.
A resolução do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, né, órgãos vinculados aí ao Ministério da Educação, na resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017, ela institui a BNCC, certo? Como documento de caráter normativo. Olha aí de novo a palavrinha. Caráter normativo. Isso aqui é muito cobrado em prova. Caráter normativo significa que ela é o quê? Obrigatória. Não nos esquecemos disso. É importante frisar que na hora que aparecer a questão, vocês vão lembrar disso. E define o quê? Conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como o direito das crianças, jovens e adultos, no âmbito da educação básica escolar. E orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. Para os efeitos desta resolução, como fundamento no caput artigo 35A e no parágrafo do artigo 36, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão, nós vimos isso lá atrás. Vocês se recordam? Competências e habilidades equivale a qual expressão? Conteúdos mínimos para a formação básica? Formação básica comum? Direitos e objetivos de aprendizagem? Ou formação comum indispensável ao exercício da cidadania? Competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem. Não se esqueçam dessa expressão, dessa equivalência, viu, gente? Olha, principalmente essa palavra aqui, ó, equivalente. Que seria o quê? Sinônimo, né? Praticamente, né? Competências e habilidades seria como sinônimo também, ele pode, a questão também pode vir com essa expressão, em vez de usar equivalente, usar sinônimo. Competência e habilidade é sinônimo de direitos e objetivos de aprendizagem, tá? Ele pode mudar ali a palavra, a expressão, mas o sentido é o mesmo, tá? Só vocês se lembrarem aí de equivalência de sinônimo. Questão 11. A BNCC explicita seu compromisso com a educação integral. Olha aqui de novo, frisando essa visão que a BNCC vem nos trazer da educação integral, né? O que vem a ser essa educação integral?